Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho disso aqui, ó, de Guerra Fria, que isso aqui é treta. Treta eu sei que vocês gostam, treta é com vocês mesmo aí. Então vamos aqui, ó, isso aqui, foca comigo aqui. Mundo bipolar. Professora, o mundo estava com problemas psicológicos nesse momento? Não, meu amor, claro que não. Esse momento aqui é o momento de maior clímax no mundo. Será que o mundo vai acabar? Será que os Estados Unidos e a União Soviética vão guerrear a bomba nuclear para tudo quanto é lado? Calma, que eu vou tirar todas essas dúvidas agora. Após, lembra lá nas nossas aulas anteriores? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançou bomba em Hiroshima e Nagasaki, e a União Soviética invadiu a Alemanha, acabou lá com os nazistas, aquele negócio todo que a gente já falou. E aí, a partir de agora, o mundo vai ficar dividido entre essas duas potências, essas duas hegemonias, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Professora, pelo amor de Deus, que União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é essa? 15 países, caro camarada, se uniram numa confederação de países e formaram aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu não vou ficar repetindo para você a União das Repúblicas Soviéticas, tá? Toda hora. Você já sabe que é o URSS, né? E para simplificar, eu botei EL aqui mesmo, mas também não vou falar ELA. Você sabe que é os Estados Unidos, que a gente está falando dele. Então vamos lá. Esses países aqui, eles têm uma política, uma visão diferente, eles têm uma visão socialista. Que visão é essa? Uma visão lá de Marx. Marx, numa viagem muito louca, ele vivia num mundo lá da segunda Revolução Industrial, que o capital, o burguês, o empresário, ele explorava o proletariado. E ele fala assim, não, o mundo não pode ser assim, as pessoas têm que trabalhar e receber todo mundo igualmente, não pode haver mais-valia, não pode haver essa exploração do trabalhador, e aí ele cria o socialismo. Só que o socialismo que Karl Marx criou não foi o que foi empregado na real. Esquece isso. Existem três tipos, o socialismo científico, o socialismo utópico, que era o de Marx, e o socialismo real, que foi o de fato que foi empregado aqui, que não tem nada a ver com as ideias de Marx. Mas enfim, isso é papo para outra aula. Vamos focar aqui na Guerra Fria. Essa guerra, ela nunca aconteceu de fato entre essas duas nações. As duas nações não chegaram a guerrear, a lutar. Tarará. Não, isso não aconteceu. Tarará. Só eu que lembro de rock. Tarará. Pelo amor de Deus, rock é uma boa, gente. E aí, elas nunca chegaram a esse conflito direto. Nunca, nunca, nunca. Professora, não teve um momentinho assim? Teve um momentinho que elas quase. E aí todo mundo passou uma semana assim, meu Deus, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Que foi lá a questão dos mísseis em Cuba. A Cuba, ela se rebela, faz uma revolução que até então não tinha nada a ver lá com os socialistas. Aí os socialistas viram lá, Cuba está fazendo uma revolução interessante, tem umas coisas parecidas com o que a gente pensa. Vou apoiar esses caras, mas eu vou apoiar só porque eles fizeram uma revolução parecida com o que eu penso? Não, porque Cuba estava a alguns quilômetros, poucos quilômetros de distância dos Estados Unidos. Se eles colocassem um míssil em Cuba, eles não precisariam criar uma tecnologia de um míssil transnacional. Uau, transnacional, sai de um continente e vai para o outro, né? Sairia daqui e viria aqui pelo Oceano Pacífico, daria a volta, porque isso daqui é quase um planisfério, tá? E daria a volta e acertaria os caras aqui. Não, porque Cuba estava aqui, gente. Cuba está aqui do lado, era só botar um míssil aqui. Tem uma cena de um filme lá dos X-Men, que tem até isso mesmo, os navios estão chegando, navio soviético, navio americano, aí o Magneto faz assim, pede, quase aquilo. Não foi de verdade aquilo não, a gente sabe que não, mas foi quase aquilo, todo mundo ficou assustado, achando que ia acontecer um conflito ali, uma briga entre eles, naquele momento, né? E aí a gente vai ver aqui que eles de fato nunca chegaram a guerrear, porque os mísseis saíram lá de Cuba, os mísseis que os Estados Unidos tinham lá na Turquia também tiveram que sair e não rolou o conflito. Aí eles até resolveram, né, botar um telefonezinho especial, um na Casa Branca,
um lá no Kremlin, em Moscou, para que caso acontecesse alguma instabilidade política, os presidentes... Alô? É da Rússia? Sim, sim. Olha, eu achei que não foi legal aquilo que você fez. Tira os mísseis de lá, né? Eles resolveram botar um telefoninho para falar um com o outro. Rapidinho ali, trocar uma ideia para que naquele momento que aconteceu não chegasse a vias de fato novamente, né? Não acontecesse algo similar de novo. E era também uma disputa ideológica, porque eu tenho um pensamento de estrutura política e econômica e você tem outro. Então, as ideias eram conflitantes, as ideias se batiam. Eles utilizavam, inclusive, de um tudo para aquecer. Nossa, a palavra aquecer, Guerra Fria, que trocadilho mal feito. Essa pessoa tá precisando estudar mais essa parte de técnicas de trocadilho. Mas para fomentar melhor essa disputa, tudo era motivo para disputar, tudo era motivo. Motivo nas Olimpíadas, uma nação que ia ter mais medalha que a outra, corrida espacial, para saber quem tinha mais tecnologia. Se eu consigo chegar no espaço, eu tenho mais tecnologia que o outro e eu tenho mais competência para administrar o mundo que aquele outro lá. Olha a ideia dos caras. O primeiro homem a chegar no espaço foi um soviético, Yuri Gagarin, né? Mas o primeiro a chegar na Lua foram os americanos, lá com... Eu só lembro do sobrenome dele, Armstrong. Não lembro do primeiro nome agora. Me fugiu da cabeça. Me fugiu da memória porque eu estou muito focada nisso daqui, que eu quero contar para vocês. E também tinha uma disputa bélica militar. Aí é que começa a degringolar mal para os soviéticos. Os soviéticos, eles ficaram aficionados por esse negócio de poder militar, poder bélico. Pode acontecer uma guerra a qualquer instante. Se eles fizerem um míssil, eu faço 2. Se eles fizerem 2, eu faço 4. Eles eram assim, eles eram competitivos à beça. E aí, enquanto os soviéticos focavam em poderio bélico e deixavam de lado as suas indústrias de bens de consumo. Por que eu estou falando das indústrias de bens de consumo? Se eu foco nas indústrias de bens de consumo, eu faço a minha população consumir, eu faço o dinheiro circular, eu faço, né? Aí já é uma economia de mercado, já é uma economia capitalista, mas eu faria riqueza, eu teria lucro, eu teria poder, eu teria dinheiro. Mas eles não tinham essa ideia, eles eram socialistas. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, os caras estão investindo, não só no setor bélico e militar, mas eles estão investindo nessas indústrias de bens de consumo. Por quê? Porque eu faço o dinheiro circular. Eu vou criar lá na década de 50, que é um momento que a população... Tem um estudo histórico que fala sobre isso, que o momento histórico onde a população americana se sente mais feliz é nos anos 50, os anos dourados, que tinha lá os carros rabo de peixe. Teu pai sabe o que era um carro rabo de peixe. Se não sabe, teu avô sabe. Se seu avô não sabe, pergunta para um tio avô. Ou, enfim, alguém da sua família mais antigo deve lembrar dos carros rabos de peixe, né? Aqueles carros conversíveis, aquelas mulheres com aqueles cabelos tipo da Marilyn Monroe, louro. Aí prendia quem amarrava um negócio no cabelo para o cabelo não esvoaçar, não bagunçar. Era um negócio chique, era bonito. E aí a gente vai ver aqui esse período, que era o período que o consumismo ele começava a ser introduzido na sociedade americana e tal, para poder fazer o quê? Faço um produto, vendo esse produto, o consumidor está consumindo, está comprando esse produto, o dinheiro está circulando no mercado, eu vou ficando mais rico, minha economia vai aquecendo e tudo vai caminhando às mil maravilhas. E era assim que acontecia aqui nos Estados Unidos, diferente lá na União Soviética, que você não tinha escolha. Se fizesse um aparelho de telefone, era o mesmo aparelho de telefone para todo mundo. Pô, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ter coisas diferentes, eu gosto de coisas com a minha personalidade, com a minha cara. Esquece isso, meu amor. Você está aqui, ó, na União Soviética, é todo mundo igual, é igualitário até nisso. Ninguém vai sobressair sobre ninguém. Todo mundo igualzinho, tinha corte de cabelo igual, tipos de roupas parecidos. Se você botasse uma roupa muito diferente, você estava muito ocidentalizado. Não pode, está fugindo da pátria. E aí também vai ter a economia diferente. A economia dos caras aqui, ela era planificada. Que caras eu estou falando? O RSS, que você já sabe, você está me enrolando, está me embromando.
né? A URSS, a economia era planificada. Como é que é uma economia planificada? Economia planificada é o seguinte: o governo, o Estado, ele toma conta de todas as etapas produtivas, desde o plantio, desde lá do processo de plantar, o que vai plantar, quanto vai ter que plantar para poder colher, a quantidade também era muito importante para eles, o processo de transformação dessa matéria-prima nas indústrias, seja essa transformação de alimentos em alguma coisa industrializada ou de produtos extrativistas que foram transformados em material para a indústria, passou por esse processo lá de colheita, de extrativismo, que seja, processo industrial, e agora a gente vai passar para o processo de venda. Tudo, até o processo de venda era controlado pelo Estado. Por isso que é uma economia planificada. É uma coisa plana, tudo passa pelo controle do governo. E a União Soviética era muito burocrática. Você sabe o que é burocracia? Burocracia é toda essa papelada, é todo esse engendramento político que acaba até mesmo dificultando a vida do indivíduo aqui do seu país. E aí essa burocracia que se arrastava, isso também atrasou muito, deixou muito atrasado o desenvolvimento da União Soviética, e ela ia perdendo força política e econômica para os Estados Unidos. E aí a gente daqui a pouco vai chegar na queda do Muro de Berlim, isso vai ser um tema de uma aula, vocês vão entender também como é que se deu esse processo. Eles tinham um conflito que se dava em que cenário, em que panorama? Era entre eles diretamente? Não. Eles utilizavam outros países, eles interferiam na guerra de outros países. Para quê? Porque olha só, se eu tenho um país aqui, por exemplo, da África, que está se independendo, e ele ainda não sabe o que ele vai ser quando se independer, e começa a entrar em conflito, um lado vai ser apoiado pelo capitalismo, o outro lado pelo socialismo, e esse país vai conflitar com ele mesmo, vai ter várias guerras civis acontecendo na África, algumas na Ásia, e aí a gente vai ver que esse país ia conflitar, o lado que ganhasse, fosse capitalista, fosse socialista, é que ia dominar ali aquele território, e aí ia ter mais um aliado, ou para o lado capitalista, ou para o lado socialista. Entendeu como é que se dava? A guerra não era diretamente entre os principais, Estados Unidos e União Soviética, mas a guerra se dava em outros territórios. Se eu consigo puxar países para o meu viés ideológico, eu estou ganhando mais mercado, eu estou ganhando mais aliados. E aí o que acontece? Se eu tenho um país soviético surgindo, um país socialista surgindo aqui na Ásia, mais alguém para dar apoio e trocar favores, seja econômicos, políticos, com a União Soviética, ou se, por exemplo, aqui na América Latina, e isso é verídico, a gente sabe o que aconteceu, muitos países da América Latina se transformaram em ditaduras militares por conta ali do medo dos Estados Unidos que essa galera aqui se tornasse socialista. E aí apoiou as ditaduras militares para que não perdesse uma galera aí para o socialismo e mantivesse o continente americano capitalista, para ter mais aliados, para poder ter aqui uma relação comercial com essa galera, porque a gente sabe que desde sempre essas relações comerciais elas são importantes. Então a gente vai ver aqui essa é a configuração aqui do socialismo. Isso aqui é muito importante você entender. Do socialismo não, da Guerra Fria. Isso aqui é muito importante você entender. Você matando isso aqui, você entende o que é a Guerra Fria. Ela durou mais ou menos 40 anos, tá? Desde lá, do fim da União Soviética até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Durou aí mais ou menos 40 anos. E foi exatamente essa partilha do mundo. Por isso que a gente fala que o mundo é bipolar. Uma galera se tornou socialista, por exemplo, o leste europeu. O leste europeu fazia parte dos socialistas e a Europa Ocidental fazia parte dos capitalistas. Vários países aqui que se independeram na África, alguns se tornaram socialistas, porque o lado socialista ganhou, outros se tornaram capitalistas, porque o lado que era influenciado pelos capitalistas ganhou. A gente vai ver aí a Guerra do Vietnã, né, onde os Estados Unidos tenta transformar o Vietnã num país capitalista.
acaba dando tudo errado, os Estados Unidos perdem a guerra do Vietnã, é uma coisa horrorosa, a população já não apoia mais a guerra no Vietnã, enfim, também é um papo para uma outra aula. A Coreia, né? A Coreia que é dividida em duas Coreias, a galera socialista que ocupou o norte e a galera capitalista que apoiou, que ocupou o sul, que era apoiado pelos americanos, né? Também a gente vai ver isso. E também tem o apoio dos Estados Unidos para o Japão se manter capitalista e fazer um cordão sanitário, olha só, cordão sanitário para impedir a expansão do socialismo dentro aqui da Ásia, né? Tudo isso para impedir o crescimento, a expansão do socialismo. Através de quê? Através de relações políticas, econômicas, enfim. Até aqui foi. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, a gente revê essa parte de novo, para a gente poder ver o próximo vídeo e você entender o restante das coisas que tem lindas aqui para falar de geografia para vocês. Amo geografia, vocês vão amar também.